senhora aqui é o quê? Tá ok? Então, bom dia, né? A plateia vem com bastante pessoas, que bom o interesse, né? De todos e todas. Então, primeiramente, eu vou me autodescrever, e, posteriormente, também os palestrantes vão fazer o mesmo, né? Então, eu sou Andréia, sou assistente social na comarca de Palhoça, e sou uma mulher branca, com cabelos castanhos um pouquinho abaixo do ombro. Estou com o distintivo do Coletivo Valente, e o Coletivo Valente que tem feito um trabalho em prol, né, da aplicação do protocolo e de divulgação, protocolo com perspectiva de gênero. E o tema aqui do painel número 1 é violência de gênero contra magistradas e servidoras. E o primeiro painel vai ser apresentado pela doutora Nayara Branquer. O tema é Programa Indira pelas Mulheres do Poder Judiciário de Santa Catarina, caminho trilhado para sua formulação e implementação. Inicialmente, eu vou ler, então, o currículo da doutora Nayara. A doutora Nayara Branquer é juíza de direito titular do Juizado de Violência Doméstica da capital, é graduada pela Universidade Federal de Santa Catarina, é mestre em Direito pela Universidade do Vale do Itajaí, doutoranda na mesma instituição. Integrante também do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Gênero, Direitos Humanos e Acesso à Justiça do Programa de Pós-Graduação Profissional em Direito, da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. É coordenadora adjunta da CEVID e coordenadora executiva do Programa Indira. Então, a doutora Nayara vai ter um tempo até extenso, né? 35 minutos para fazer a apresentação dela. E é isso, então. Depois a gente dá continuidade. Bom dia a todas e todos os presentes. Sou Nayara Branquer, sou uma mulher branca de 50 anos, cabelos castanhos ou louro escuros acinzentados, um pouco, uso uma blusa preta, com alguns colares, óculos e brincos bem pequenos. Bom, eu primeiro gostaria de dar bom dia a todos de um jeito muito especial, que é muito rico estarmos aqui, agradecer, fazer um agradecimento especial à desembargadora Ildemar e às funcionárias da CEVID que estão aqui presentes, que organizaram todo esse evento de uma forma muito dedicada. Nós, desde janeiro, começamos a nos reunir, e gostaria também de agradecer ao integral apoio da Academia Judicial para que nós encaminhássemos as palestras, conseguíssemos trazer as servidoras e magistradas aqui para que a gente juntos conversássemos sobre esse programa, que é uma política institucional do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que mostra muito um olhar do nosso tribunal, um olhar pioneiro no cumprimento das determinações do CNJ e de enfrentamento à violência contra as mulheres. Bom, eu vou fazer uma breve apresentação do histórico do programa Indira, e para situar todas e todos no surgimento desse programa. Na véspera de Natal, 24 de dezembro de 2020, estávamos em pandemia ainda, e houve um feminicídio de uma magistrada no Rio de Janeiro, Viviane Vieira do Amaral, e essa magistrada ela foi morta pelo seu ex-marido na frente das
3 filhas do ex-casal. Esse feminicídio mobilizou que o Conselho Nacional de Justiça elaborasse protocolos específicos para o enfrentamento da violência de gênero de servidoras e magistradas, e foi feito um grupo de trabalho. Nós vamos aqui, no nosso evento, ter a honra de contar com a magistrada que conduziu esse grupo de trabalho fazendo uma fala, e também com pesquisadoras da Fundação Getúlio Vargas, que integraram o grupo de trabalho, que foi o que propiciou a relação da resolução, então, 102 de 2021 do CNJ, que tem a recomendação para que os órgãos do Poder Judiciário criassem protocolos integrados de prevenção para medidas de enfrentamento à segurança de magistradas e servidoras, porque foi verificado o quanto estar no sistema de justiça nos impede de também reconhecer a violência que estamos inseridas, e não só reconhecer a violência, conseguir pedir auxílio e colaboração. Aí, ainda em 2021, nós iniciamos os estudos para cumprir essa recomendação, unindo forças. E, nesse ponto, é muito importante que a gente diga que Santa Catarina saiu à frente, como eu digo que saiu à frente também na pandemia, quando nós pudemos imediatamente estar em segurança nas nossas residências, porque, à época, já estávamos totalmente virtualizados e pudemos nos transportar para trabalhar de casa. Também tínhamos, em 2021, um núcleo de segurança e inteligência extremamente bem estruturado, e também a Coordenadoria de Enfrentamento à Mulher, com muita gestão e organização e um olhar muito arrojado para a questão da violência de gênero. Então, nós, dentro da instituição, conseguimos, unindo forças e expertises, projetar esse projeto. E aí chegou que, infelizmente, também tivemos um fator que nos instigou a todos, e nós conseguimos, em Santa Catarina, transformar o nosso luto em luta, quando, em janeiro de 2022, 2 trabalhadoras do Poder Judiciário, a Cleci Zepp, de Dionísio Cerqueira, uma trabalhadora terceirizada, e a Indira Mihaura Felske-Krieger, técnica judiciária de Itajaí, foram mortas em situações envolvendo violência doméstica e familiar. Os 2 crimes ocorreram num intervalo de pouquíssimos dias, talvez 3 ou 4 dias, e, infelizmente, atingiram de golpe a nossa instituição, porque fomos, de um extremo ao outro extremo, 2 mulheres mortas por seus, então, companheiros. E isso nos instigou, mais ainda, a nos debruçarmos a bem implementar essa resolução. E, então, em agosto de 2022, nós lançamos, através de uma resolução da presidência, a Resolução 53, o Programa Indira. É importante dizer que a gente apresentou esse programa, e, logo após o lançamento, em 28 de janeiro, mais uma trabalhadora terceirizada também foi vítima de feminicídio, Marivane de Aguiar Branquer, e ela trabalhava há pouco mais de 30 dias no Fórum da Comarca de Anchieta, e foi morta pelo seu companheiro, seu esposo, que cometeu suicídio na sequência. Bom, então, o objetivo principal do programa é a implementação de medidas de prevenção voltadas às servidoras, magistradas e colaboradoras do Judiciário, visando o enfrentamento da violência doméstica e familiar. E
tenho que o mais importante desse programa é nós trazermos, enquanto instituição, o debate da violência doméstica e familiar à tona. Porque quando nós falamos e quando a nossa instituição se dispõe a falar da violência doméstica e familiar, que é uma experiência vivida por mulheres no âmbito privado, e quando nós publicizamos esse debate, nós fazemos olhar que é uma questão estrutural na nossa sociedade. O machismo e a misoginia e o sexismo que envolvem a nossa sociedade e que eles dão causa à violência que nós, mulheres, sofremos, quando nós nos dispomos a falar sobre isso, aquela situação e aquela mulher que via a sua situação como uma questão particular passa a perceber que é uma situação estrutural, e aí o enfrentamento pode ser muito mais efetivo. Nós temos, então, 3 eixos do programa, que é o programa, um eixo preventivo, que é justamente a partir dos estudos que foram levados a cabo pelas professoras no CNJ, verificou-se em pesquisas um número maior de trabalhadoras do Poder Judiciário, vou falar como trabalhadoras, magistradas, servidoras, trabalhadoras terceirizadas, colaboradoras de todas as formas, a dificuldade de denunciar e se reconhecer vítima de violência. E, mesmo uma vez vítima de violência, o receio ou a percepção, falsa percepção de conseguir administrar a situação, de não querer se expor, de ter receio de sua autoridade ser contestada. Então, por isso é importante que a gente faça esse eixo preventivo em que nós conversamos sobre essas violências. Aí temos também um eixo operacional, que esse depois a Bruna e o delegado Mauro vão explicar bem para os senhores, em que tem o acolhimento, o atendimento, a avaliação do risco feito pelo Núcleo de Segurança Institucional, a intervenção com os representantes de diversas diretorias do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, e também os encaminhamentos, nesses aspectos, eventuais solicitações de medidas protetivas. E, em função que nós não imaginávamos, talvez tivéssemos delegado Mauro, a gente tivesse a impressão de que, lançando o programa, nós resolveríamos a violência com o lançamento em si, mas nós nos percebemos que a necessidade da criação desse eixo emergencial, com a morte da Marivane em Anchieta, porque também nós nos deslocamos logo na sequência, talvez 2 semanas após, né, Bruna, para conversar com todos os servidores e todas as mulheres daquela mulher morta, que também são vítimas e sofreram essa violência e presenciaram essa violência de um dia para o outro. A sua colega de trabalho deixou de estar entre elas por ter sido vítima desse crime de ódio. Pois bem, no programa Indira, a gente observa uma escuta ativa em que busca valorizar o aspecto psicológico, emocional, que envolve a violência psicológica e moral, os efeitos decorrentes dos outros tipos de violência sofridos, a violência patrimonial e todas as violências que possam ser sofridas. A análise da situação que valide a percepção da mulher pelo que ela está vivendo, o acolhimento e empatia da situação e o sigilo necessário de todas as informações. É importante aqui dizer que, nesses quase 2 anos de programa Indira, a gente acompanhou também a percepção de mulheres de se reconhecerem vítimas de violência, desde um primeiro atendimento até levar um tempo para ter o pedido efetivamente formulado da medida protetiva. Então, tanto magistrada quanto servidoras podem optar pela forma de contato que melhor
lhe convier, podendo ser por e-mail, telefone, presencial, videoconferência. Nós temos, muitas vezes, somos procuradas também por colegas de trabalho de como abordar a percepção, e eu acho que esse é um grande ganho do programa Indira. Quando nós falamos disso, nós percebemos que todas nós temos que estar vigilantes umas com as outras. Então, muitas vezes, colegas de trabalho vêm procurar para como nós podemos fazer uma abordagem, porque elas suspeitam que determinada servidora possa estar sendo vítima de violência doméstica e familiar. Então, nós vamos construindo uma forma de trazer o debate naquele grupo, fazer com que vá se colocando, o que eu digo são as lentes de gênero, vá se percebendo, vá identificando cada situação vivenciada como podendo ser uma violência, podendo, inclusive, ser abarcada e atendida pela Lei Maria da Penha e pelo programa em si. É sempre importante dizer que todas as nossas ações são protegidas por absoluto sigilo. As medidas de segurança ficam a cargo do Núcleo de Segurança do Tribunal de Justiça, e outras medidas administrativas também são tomadas conjuntamente com os membros desse comitê intersetorial, como, por exemplo, a possibilidade de remoção, a inclusão em trabalho não presencial e o acompanhamento da mulher pelo programa. Aí tem o QR Code da página do nosso programa, em que vai ter um histórico de toda essa formação e também o nosso trabalho, como é desenvolvido. Aí, essa é como foi criado um sistema integrado, informatizado, que envolve NIS e CEVID. Nós já tivemos, até hoje, 22 mulheres atendidas, foram 12 boletins de ocorrência, 14 medidas protetivas. Estamos atualmente com 9 casos em aberto e são 10 incidentes de segurança, e tivemos 8 comarcas atendidas, 8 unidades atendidas. Deixa eu voltar aqui. Nós estamos lançando hoje, exatamente nesse objetivo de constante conscientização. E aí é muito importante o que nós chamamos do Indira em Perspectiva, que será o envio de cards para as redes internas nossas, com informativos mensais sobre a temática afeta a violência. E, nesse ponto, eu quero pontuar que eu vejo o programa Indira como um programa muito promissor, no sentido, eu diria até revolucionário, no sentido que, se uma instituição como o Poder Judiciário de Santa Catarina se dispõe a trazer à baila e a enfrentar de uma forma tão explícita a violência doméstica e familiar, e digo do que eu acompanho em todos os outros tribunais, eu acho que nós temos o programa mais bem estruturado dos tribunais nacionais, mas nós somos exemplo, no sentido que, se nós pensarmos que nós também nos relacionamos afetivamente a partir de encontros que fazemos, inclusive, no ambiente de trabalho, é muito provável que muitas servidoras e magistradas se relacionem, sejam casadas, namorem com servidores, magistrados, funcionários do Poder Judiciário. Então, se nós falamos que nossas mulheres são também vítimas de violência doméstica e familiar, e nós não somos apenas uma forma de atender a violência doméstica como um fenômeno na sociedade que acontece das nossas portas para fora, e nós reconhecemos que a violência doméstica e familiar acontece também
nossa porta para dentro, no sentido que, atingindo as nossas magistradas e as nossas servidoras, nós também reconhecemos da potencialidade de quem é esse agressor. E, quando nós trazemos esse debate para dentro do poder, nós também enfrentamos a violência de uma forma muito corajosa e servimos de exemplo para as outras instituições. Imaginem, as senhoras e os senhores, se todos os órgãos públicos tivessem programas de enfrentamento à violência doméstica e familiar sofrida, seja pelas professoras da rede pública estadual, seja pelas funcionárias de empresas também particulares, de grandes empresas, como esse assunto estaria na pauta e o enfrentamento seria muito mais efetivo. Não seria somente uma vivência particular da mulher no ambiente privado. Nós traríamos essa discussão para o enfrentamento que nós realmente almejamos que seja feito em Santa Catarina e no Brasil, para que os nossos números e nossos indicadores de violência comecem a reduzir. E aqui eu trago um pouco do Indira, como nós já atuamos, nós já estivemos nas comarcas, em 2022, Anchieta, Dionísio Cerqueira e Itajaí. O que nossas primeiras rodas de conversa, nós procuramos retornar para aquelas comarcas em que mulheres trabalhadoras do Poder Judiciário foram mortas. Então, por isso, fomos a Anchieta, Dionísio e Itajaí. Também fizemos daí uma ação na comarca da capital, no Fórum no Rio de Silva, e também no Tribunal de Justiça. Aí, o ano passado, foram 7 ações, em 7 comarcas, em 4 comarcas, Tribunal novamente, Criciúma, Joinville e Palhoça. Esse ano, nós já estivemos também em Palhoça, no arquivo, e no Rio do Sul, em Rio do Sul. Nós temos mais viagens programadas ainda para esse ano, e, como eu disse, nós fizemos 22 atendimentos individuais e atingimos, nas rodas de conversa, 503 pessoas. E aí tem algumas cenas das rodas de conversa em que vai a equipe do Indira, a Bruna, os policiais do NIS, a Roselene, ou o Matheus ou Ivone. Nós temos a equipe multidisciplinar também na CEVID, que integra o Indira. E aí mais imagens das nossas rodas de conversa. Eu agradeço muito a todos e, principalmente, eu agradeço a possibilidade de nós estarmos falando de uma forma corajosa sobre o enfrentamento da violência, porque, estruturalmente, a violência marca a nossa sociedade. E eu, quando assumi a CEVID, em 2020, como cooperadora técnica da CEVID, eu sinto que a minha contribuição foi muito trazer o tema da violência, me incluindo na condição de vítima em potencial de um feminicídio, de vítima em potencial de uma violência doméstica. Claro que eu sei que são vários marcadores que não me atravessam e atravessam outras mulheres, marcadores de classe, raça, mas eu sou mulher e também estou atravessada pela possibilidade em potencial de sofrer uma violência. E quando nós nos reconhecemos integrantes e quando nós percebemos que enfrentar a violência doméstica é enfrentar e lutar pelos direitos humanos das mulheres, e é a luta pelos direitos humanos das mulheres, e quando nós lutamos pelos direitos humanos das mulheres, nós precisamos ter consciência que o enfrentamento, a luta
pela manutenção de um direito humano. O direito humano não é um dado da sociedade, é um conquistado, é produto de um processo de luta. Então, nós temos que estar sempre visibilizando essa luta, esse conflito e essa conquista que nós temos, para que a gente resista e exista. Eu queria agradecer muito esse espaço. Eu passo a palavra, devolvo a palavra à mesa, e agradeço muito a presença e a escuta de todos, com o ouvido e com o coração, porque é chegando no coração que a gente avança. Muito obrigada, desembargadora. Então, parabéns para a doutora Nayara, que sempre tem bastante informações a trazer a respeito desse tema, né? Então, pela organização, agora vai ser a palestra número 2, com o tema Decisões Estratégicas e Operacionais em caso de violência doméstica e familiar, que vai ser ministrada pelo delegado Mauro Cândido dos Santos Rodrigues e pela Bruna Mafra Castilho. Então, eu vou ler inicialmente o currículo aqui deles, né, dos palestrantes. O doutor Mauro Cândido dos Santos Rodrigues é delegado de Polícia Civil de Entrância Especial, atualmente é chefe da Divisão de Inteligência do Núcleo de Inteligência e Segurança Institucional do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, é ex-diretor de Inteligência da Secretaria de Estado de Segurança Pública, é ex-diretor de Inteligência da Polícia Civil do Estado e é ex-delegado regional das DRPs de Canoinhas, Campos Novos e Chapecó. Leio agora também o currículo da Bruna, pode ser? E depois ela dá continuidade, então, junto com o doutor Mauro. A Bruna é agente de Polícia Civil, é graduada em Direito, atualmente é lotada na Divisão de Inteligência do Núcleo de Inteligência e Segurança Institucional do Tribunal de Justiça, com ênfase na atuação do programa Indira. Então, agora com a palavra, o doutor Mauro e a Bruna, né? Obrigado. Mais uma vez, bom dia, senhoras e senhores. Com a devida vênia da desembargadora Ildemar, eu gostaria de... vejo também aqui a presença da desembargadora Soraya, que recém saiu, a desembargadora Fernanda, mas com a sua vênia, desembargadora Ildemar, eu gostaria de cumprimentar a todas as mulheres aqui presentes através do cumprimento que eu faço à minha esposa, minha amiga, minha companheira, minha mulher, a desembargadora Rosane, que aqui se faz presente. Na verdade, desembargadora Ildemar, a apresentação das artistas ali, eu confesso que deu uma quebrada até na minha fala, porque a gente, eu vejo aqui as colegas da Polícia Militar também, que fazem um excelente trabalho junto à Rede Catarina, que, inclusive, a doutora Nayara integra, cujo trabalho integra o nosso projeto Indira. A gente vem de uma atividade muito fria, sem, muitas vezes, ter esse sentir, essa sensibilidade que se faz necessária quando o tema a ser tratado é a questão da violência doméstica e familiar. A atividade policial, por si só, nos endurece. Então, confesso que a apresentação das meninas aqui, ela trouxe um quê de sensibilidade que, às vezes, fica adormecido dentro da gente. Então, foi muito importante e acho isso muito bacana. Eu também... Eu comentava aqui com o desembargador Schuch, doutora Nayara, eu estou meio de bendito fruto entre as mulheres, né? Mas sei o que vocês passam diuturnamente, respeito o que vocês passam diuturnamente, de forma transversa. Aliás, me perdoe, eu não me apresentei, mas já me apresentando, eu já digo por que de forma transversa.
Eu sou um homem negro de 58, é isso, Rosane? 58 anos. Não tenho cabelo branco porque raspo a cabeça. Estou vestindo roupa azul. Enfim, eu sei o que vocês passam, porque, de forma transversa, eu também, por vezes, já fui discriminado. E aí fica a dica para vocês: não se permitam serem discriminadas. Eu nunca me permiti ser discriminado. Então, isso é muito importante. Pessoal, de uma maneira muito informal, se me permitem, nós não temos a presunção aqui de esboçar nenhuma palestra, mas, enfim, eu creio que o objetivo principal é nós nos apresentarmos, para que magistradas e servidoras do Poder Judiciário que estão vinculadas ou que tratam com o tema, ou que são usuárias do serviço, do programa Indira, possam conhecer as pessoas que desempenham essa atividade, que possam conhecer quem recepciona no âmbito do NIS, o que é o NIS, né? Por vezes a pessoa está lá no oeste do estado, faz um contato por telefone, ou pelo Teams, ou por e-mail, né, Bruna? E muitas vezes não sabe com quem está lidando lá do outro lado, como é que essa pessoa vai encarar aquele problema que está sendo trazido. Então, é importante que nós estejamos aqui nos apresentando, que vocês nos conheçam, que vocês saibam a quem estarão recorrendo no âmbito operacional, seja na CVID, ou seja através da porta do NIS, né, seja lá ligando para o telefone do plantão do NIS, que, aliás, é algo muito importante, né, doutora Anaera? Nós temos no NIS, eu já explicando a questão da estrutura do NIS, nós temos um telefone de plantão que está 24 horas em condições de dar pleno atendimento e, havendo necessidade, a gente desloca para qualquer lugar do Estado. E o que é o NIS? O Núcleo de Inteligência e Segurança Institucional do Tribunal de Justiça foi criado em 2018. Ele é coordenado pelo desembargador Sidney Eloy da Labrida, a autoridade a qual eu estou representando nesse momento, e ele integra o Conselho de Segurança do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. O NIS ele é facetado, ele está sustentado em duas colunas. Tem a coluna de inteligência, atividade de inteligência e investigação, no âmbito de atividade de polícia judiciária, propriamente dito, que é a divisão a qual eu chefio, e tem a coluna de segurança institucional, que é chefiada pelo tenente-coronel Joanir, que também é um dos idealizadores, né, não está aqui presente porque está tirando uns dias de férias, mas é um dos idealizadores também do programa Indira. Então, a gente trabalha tanto a atividade de inteligência e investigação, quanto a parte de segurança institucional. Então, dentro dessas duas colunas, quando chega determinado problema para nós, como o caso da questão da violência doméstica e familiar, passado pela CVID, a porta de entrada, via de regra, via CVID, a CVID nos traz o problema, e aí, oportunamente, a Bruna mencionará para as senhoras como é que ela recepciona isso e qual o encaminhamento que ela dá, e, por isso, a importância de ter uma mulher, a mulher que vai registrar o boletim de ocorrência, que vai adotar as primeiras ações no âmbito de polícia judiciária para que a gente possa dar um encaminhamento em eventuais medidas protetivas, solicitação de medida protetiva ou outras medidas cautelares que, eventualmente, o caso requeira. Então, chegando ao NIS, a gente dá esse encaminhamento, recepciona após o acolhimento da CVID, e, havendo necessidade, além das medidas cautelares, da imposição, da alocação de segurança, de escolta para essa magistrada, para essa servidora, isso efetivamente é feito. O efetivo do NIS ele é especializado em segurança ativa. Todos os policiais que lá trabalham policiais civis e policiais militares no NIS, chefiados por um delegado de polícia e por um oficial superior da Polícia Militar. Então, chegou o problema lá, uma vez
verificado, feita a análise de risco através daquele formulário, né, do formulário nacional, seguindo os requisitos aí do formulário nacional de análise de risco, adota-se uma medida mais efetiva, como a colocação de segurança ou, como a própria doutora Nayara mencionou, tem algumas medidas administrativas que o próprio tribunal, que as próprias diretorias que compõem o programa também estão aptas a manejar a pessoa que está sendo vitimizada. Eu confesso que, por incrível que pareça, quando a gente começou de uma maneira muito acanhada, né, doutora Nayara, a gente não imaginava o corpo que esse programa iria tomar, né, desembargador Adhemar? Porque muita gente bate na nossa porta, senhoras. E aí isso é importante mencionar, porque a denúncia ela é importante. A pessoa se reconhecer como vítima é importante. As instituições estarem instituindo um programa de atendimento às vítimas de violência doméstica e familiar no âmbito das suas instituições, no seu bojo, isso é um avanço enorme. É um avanço enorme. Eu gostaria que a minha instituição, Polícia Civil, tivesse um programa de proteção à violência doméstica e familiar, o que não tem, para o seu próprio efetivo. Creio que na Polícia Militar também não o tenha. Então, é algo inovador, é algo muito nobre por parte da instituição Poder Judiciário, e a gente percebe assim o quanto as pessoas estão sedentas de acolhimento, o quanto existem mulheres que não sabem a quem recorrer, que não, a mulher que, estando no patamar, a doutora Nayara mencionou que ela, por vezes, ela não preenche todos os requisitos para se estar na condição de vítima, muito embora seja mulher. Mas a mulher da classe mais baixa, ela não quer denunciar porque ela tem a questão financeira que envolve. E a mulher do nível mais alto, da classe mais alta, ela não quer denunciar pela vergonha. Então, e essas duas nuances a gente já percebeu lá no NIS. A gente percebeu pessoas que temiam em vir buscar recurso a nós em face do temor de, mas ele vai me largar. Mas como é que eu vou fazer com... Eu não tenho como me manter sem ele. Embora ele me agride, mas ele me ama. Tem as crianças. Em contrapartida, no outro polo está aquela mulher que... mas como é que eu vou ser vista se eu estou aqui demonstrando fragilidade, estando ocupando o cargo que eu ocupo? Então, é aquela dicotomia entre vergonha e necessidade, que a gente percebe e que isso serve, muitas vezes, como barreira impeditiva de que esses problemas cheguem até nós. Mas, assim, foi fundamental. O programa Indira, ele levou esse nome, ele leva o nome, né? Indira Felsky Krieger. Indira Felsky Krieger, ela era servidora do Poder Judiciário na comarca de Itajaí, e irmã da doutora Anuska Felsky, e juíza de Itajaí. E eu recordo, acho que naquela noite nós conversamos, né, doutora Nayara? A Rosane deve lembrar. Isso era num sábado de noite, por volta de 11 horas da noite, entre 10 e 11 horas da noite, meu telefone tocou. Eu estava em casa, isso em janeiro de 2022. E era a doutora Anuska, e aí depois a senhora me ligou. Me colocaram a situação de que a Indira estava desaparecida, o apartamento dela estava fechado e havia uma situação de violência doméstica e que temiam pelo pior. A gente tem um feeling, a gente percebe quando tem algum problema. Eu de inopino, já de imediato, eu
já acionei a minha equipe de plantão e a gente já deslocou para Itajaí. Quando a gente chegou em Itajaí, quando a gente entrou no apartamento da Indira, a gente, infelizmente, se deparou com ela morta sobre a cama. Esse caso foi emblemático. Teve 2 casos assim emblemáticos dentro dessa questão da violência doméstica familiar que me tocaram. O caso da Indira, e teve um outro caso que eu não menciono aqui, não nomino para não gerar nenhum tipo de constrangimento, de uma servidora que foi vítima de cárcere privado por parte do companheiro e que a gente conseguiu resgatar ela. Esse resgate foi assim emocionante. A gente se sentiu, trouxe um quê de o quanto a gente é útil para as pessoas em determinadas situações quando as pessoas estão fragilizadas. Então, esse programa, gente, ele é parabenizável em todos os sentidos. Vejo que o próprio CNJ, ao ter estado aqui agora recentemente também, mas já havia feito menções ao programa Indira em outros momentos, mas reconhece como algo inovador, desembargador Edemar. E aí a senhora merece todos os parabéns pela condução do programa. É algo inovador, é algo que as mulheres do judiciário só têm a ganhar, porque é um trabalho que está à disposição de vocês, que tomara que não precisem, mas que, se precisarem, é só bater a nossa porta, ou passar a mão no telefone. Se não quiser falar com o delegado, porque o delegado é homem, de repente não vai entender. E até dentro desse conceito, né, doutora Nayara, a gente procurou, não, vamos deixar uma policial exclusiva para dar atendimento às mulheres. Está ali a Bruna está disponível exclusivamente, prioritariamente, para esse tipo de atendimento. E aí isso surgiu, então, com a crescente onda de violência doméstica e familiar que vinha assolando. Eu tinha até buscado alguns dados estatísticos acerca de violência doméstica e familiar, compilando assim muito rapidamente. O Brasil ocupa a 7ª pior colocação do mundo dentro desse fenômeno planetário que é a violência perpetrada contra a mulher. Então, senhoras, vocês vivem num país extremamente perigoso para vocês. Estejam conscientes disso. Por isso, vocês têm que estar em condições de denunciar todo e qualquer ato que atente contra vocês, fisicamente, moralmente, psicologicamente. Nós vivemos num país com a 7ª pior colocação no que diz respeito à violência contra a mulher. Isso são dados da Organização Mundial da Saúde, gente. Nós tivemos, em 2023, 1.902 casos de mortes de mulheres no país. Desses 1.902 casos de morte, 586 foram vítimas de feminicídio. Isso significa dizer, e ontem a gente até fazia o cálculo, a cada 15 horas no Brasil morre uma mulher vítima de feminicídio. A cada 15 horas no Brasil morre uma mulher vítima de feminicídio. E pior, essa mulher, claro, morreu em razão do gênero, e essa morte ocorreu majoritariamente pelas mãos de parceiros ou ex-parceiros. 72% dos autores das mortes de feminicídio são os companheiros ou ex-companheiros. É o clássico dormindo com o inimigo, né? A mulher está sempre exposta, mesmo quando confiando no seu algoz.
Nós tivemos 2 casos de feminicídio, cerca de 38% das mortes causadas por arma branca e cerca de 23% causadas por armas de fogo. São só números que eu procuro trazer até para demonstrar o quadro, a chaga social que a questão da violência doméstica e familiar significa dentro do contexto social, dentro do contexto que a gente vive no nosso país. E mais, a questão especificamente do feminicídio, uma das muitas formas de violência doméstica e familiar, o feminicídio, enquanto o homicídio, de maneira geral, enquanto o homicídio, dado de crime, isso são dados estatísticos, que diz que, enquanto o homicídio está em queda, os feminicídios estão em ascensão. Então, hoje, o tipo de crime que mais ascende no país dos tipos de crimes contra a vida que mais ascende no país é o crime de feminicídio, indo na contramão dos homicídios em geral. E o feminicídio ele tem como cerne justamente essa desigualdade de gênero, que é algo que já foi falado, a questão da misoginia, a questão do ódio, a questão do homem não querer perder a mulher, o homem aquele relacionamento que por vezes é indesejado e o homem não aceitar, muitas vezes resulta nessa violência doméstica e familiar, que nos remete à ameaça, agressão, tortura, ofensa e, muitas vezes, também ao feminicídio. Um outro dado que eu considero interessante para trazer para vocês é que, no ano de 2023, nós tivemos 34 mil casos de estupro contra mulheres. 34 mil casos no ano de 2023. Isso numa curva ascendente de 14% em relação ao ano de 2022. Então, é muita violência contra a mulher, gente. É muita violência contra a mulher. E essa violência, às vezes, ela fica mascarada ou ela fica lá intacta pela ausência da denúncia, pela ausência do autorreconhecimento como vítima, pela falta de oportunidade do Estado e das instituições em abrir a porta para que essa pessoa possa ir buscar socorro. Então, mais uma vez, eu digo do quão importante essa porta que o Tribunal de Justiça está abrindo, tem aberto desde 2022, com o programa Indira, pelas mulheres do Poder Judiciário de Santa Catarina, porque saibam, senhoras, nesta porta vocês serão acolhidas, tenham certeza disso. Tem uma máxima que diz que nós já perdemos mulheres demais e, infelizmente, perderemos outras tantas. Mas só a denúncia salvará tantas outras vidas. Então, gente, denuncie. Se vocês estiverem sendo vítima de qualquer tipo de abuso, ou se vocês, colegas de trabalho ou superiores hierárquicas de mulheres, que vocês detectem que estejam tendo problema de violência doméstica e familiar, como bem mencionado pela desembargadora Edemar, ontem detectou uma situação assim e nos trouxe o caso, deem o devido encaminhamento. Às vezes a pessoa está tão envolvida na situação que ela não se percebe como vítima. E aí, a responsabilidade da colega, da chefe, é acolher essa pessoa e dar o devido encaminhamento. Não tenham vergonha e não se tornem
dependentes, de homem nenhum. Tá bom, gente? Eu, sem maiores delongas, até porque a ideia é mais um bate-papo, eu gostaria que a Bruna, agente de Polícia Civil que trabalha comigo especificamente nessa temática, né? A Bruna foi designada pela Delegacia-Geral da Polícia Civil para que viesse para cá. Ela veio quando da formação do programa Indira, que a Bruna explicitasse, porque a Bruna participa das rodas de conversa, estado afora, então que explicitasse desde o recebimento da mulher, da pessoa que está sendo vitimizada, e os devidos encaminhamentos que passam por mim, mas eu prefiro e acho mais justo que a Bruna, até pela condição de mulher, possa falar a mesma língua, né, Bruna, com as colegas que aqui estão presentes. Obrigado, gente. Oi, me chamo Bruna, né, como o delegado já falou. Sou cabelo preto, longo, pele clara e estou vestida de bege. Eu participo das rodas de forma preventiva, no eixo preventivo do programa Indira, junto com as minhas colegas Ivone, Rosinha e o psicólogo Matheus. O que é bem gratificante e traz bastante resultados. Depois das rodas, normalmente, nós ganhamos muitos contatos, entram muito em contato com a gente, é como se fosse libertador a servidora conhecer aquele programa. Já também tivemos servidoras que nos procuraram falando que não conhecia o programa, porém, a colega, na hora que ela relatou para a colega tinha ido na roda de conversa e explicou tudo, procura o NIS, procura a CEVID, que tem um programa especial para servidoras, e deu certo, funcionou. Temos a medida protetiva dessa servidora também. Como a doutora Nayara mesmo mostrou ali, são 22 atendimentos. Foram 22 atendimentos. Algumas decidem não fazer boletim de ocorrência. A gente respeita, obviamente. A vítima decide se quer fazer o boletim de ocorrência, se quer solicitar a medida protetiva. Nós orientamos, conversamos muito. Normalmente, é procurado, sim, o primeiro atendimento é pela CEVID, não pelo NIS, mas já aconteceu de vir direto para o NIS, falar comigo. Todas as vezes, eu acho que teve um atendimento apenas, dois no caso, que nós tínhamos uma hora marcada no Teams com uma servidora e chegou outra bem na hora do atendimento, e a CEVID ficou com uma e eu fiquei com uma outra servidora. Foi a única vez que não estava um membro da CEVID e um membro do NIS junto, sou eu e mais um, ou a Ivone, eu, ou a Rosinha, eu, ou o Matheus, nesse atendimento dessas mulheres, justamente para essa mulher não ser revitimizada, repetir para eles, repetir para mim e repetir várias vezes o mesmo sofrimento, né? Essa mulher é atendida num ambiente reservado, com profissionais, então, com um assistente social, um psicólogo, eu, policial, ou a servidora formada em Direito também, que vai fazendo diversas orientações. Depois de todas as orientações feitas, a gente faz o boletim de ocorrência, quando a servidora tem interesse disso. Depois, já solicitamos a medida protetiva e, imediatamente, é feita a análise de risco dessa servidora. Buscamos em todos os sistemas policiais para fazer a análise desse agressor, ver o quanto essa servidora está em risco, e essa situação, obviamente, é levada para o delegado Mauro. O delegado Mauro, ele imediatamente, sempre muito proativo e muito rápido, decide imediatamente. É só levar o problema para ele, ele já tem uma solução imediata. E já aconteceu de escoltar uma servidora até a casa dela para buscar as coisas dela, já aconteceu de servidora ficar escoltada, pode ser uma situação fixa, permanente, já aconteceu de ter que levarmos para um hotel, porque não tinha como voltar para casa, diversas orientações, servidoras com medo, que é a mãe que sofria violência, e diversas orientações também. Já tivemos situações
que a servidora não quis fazer o boletim de ocorrência, mas ela quis ser... Era terceirizada, daí quis ser exonerada rápida porque ia embora para o estado dela de volta. Então, a gente também fez a parte mais da CEVID, foi o facilitador ali com a RH, com a empresa contratada. E acho que foram mais esses casos, né, doutora Nayara, que a doutora Nayara também é toda vez que eu ligo para ela, que a gente fica até em dúvida, né, delegado, ela atende imediatamente, nos orienta imediatamente, porque às vezes é algo administrativo, é algo do tribunal, e nós, da Polícia Civil, ficamos um pouco em dúvida de como agir, e imediatamente também é resolvido. Eu tenho muito orgulho de estar nesse programa, porque é um programa que funciona. Também as meninas da recepção também já verificaram uma servidora que estava perceberam que a servidora estava passando por algum problema, nós também conseguimos abordar isso. É um programa que funciona mesmo, é bem acolhido. Também tem a Rede Catarina, que nós entramos em contato sempre diretamente com as meninas, e o botão do pânico é acionado para essa servidora quando sai a medida protetiva. A SEAV também, por diversas vezes, nos auxiliou. Às vezes era outra situação que tinha relação com a violência doméstica da servidora, e a doutora Nayara autorizou que fosse feito outros procedimentos também. Então, assim, cada caso é um caso, é bem difícil explicar exatamente tudo que a gente pode fazer, porque tudo, pelo menos até hoje, tudo que precisou ser feito foi feito. Tanto através da doutora Nayara, como do delegado, do desembargador da Labrida, a própria presidência do tribunal sempre acolheu todos os pedidos que a gente fez e achou necessário para a segurança daquela servidora ou magistrada. Então, acho que é um programa que funciona muito, as rodas vão continuar. Nós fizemos aquelas que a doutora Nayara já relatou, temos para Lages esse ano ainda. Acho que tem mais outras cidades que a Rosinha e a Ivone e a Michele estão organizando. Esperamos atingir o máximo de mulheres possíveis. A gente não quer mais perder servidora. Nós não queremos mais que as servidoras estejam nessa situação e ainda se sentindo sozinhas, não acolhidas pelo Poder Judiciário. E é isso. Mais alguma coisa, doutora? Queira que eu explique na prática? A judicialização das medidas? As adoções das medidas que nós solicitamos. Normalmente, quando a servidora chega no início da tarde, ela já sai com a medida protetiva deferida em mãos. A gente faz imediatamente. Se a servidora tem interesse, a gente já faz na hora, justamente para tentar que ela saia dali com essa medida em mãos, com o botão do pânico acionado. É isso, né? O delegado quer mais alguma coisa na prática? Não, é isso aí, né? É isso. Uhum.